palavra de Deus, na nossa estatura, de acordo com a nossa maturidade também, como adultos. Quero dizer o seguinte, que no mês de janeiro nós não vamos desenvolver uma série específica. Estamos ainda a trabalhar na próxima série, estamos a orar. Isto de preparar os temas para as pregações é difícil, requer realmente muita ponderação e muita oração. E então estamos neste processo de preparar os temas para as nossas pregações, para as nossas séries de pregações. Mas em janeiro vamos falar de temas mais avulsos, que o Senhor também nos vai convencendo e nos vai mostrando que são importantes enquanto estamos a pensar no início do ano, no começo do novo ano, não é? Portanto, são temas orientadores para o início do nosso novo ano. E hoje quero falar sobre Salmo 121. Ok? Podemos ir para lá, Salmo 121. Eu sei que nós temos a ajuda da projeção todos os domingos, os versículos podem ser projetados, mas também quero estimular-vos a manterem ou desenvolverem, caso não tenham, o hábito de abrir as Escrituras, de pesquisar. Eu noto que, e não sou eu, são muitos pastores que notam isso também, que estamos a perder o hábito de ler a Bíblia, de abrir as Escrituras, seja de forma digital, seja em papel. E então queremos incentivar estes hábitos também, de abrir, procurar e encontrar os textos. Salmo 121. A razão pela qual eu escolhi este salmo é por duas razões principais. Na semana passada eu falei sobre a nossa responsabilidade em construir, de alguma forma, construir o nosso futuro, ou o caminho para atingir os nossos objetivos. Não é? A nossa responsabilidade e o facto de que precisamos de ser proativos e não ter aquela ideia errada de que Deus vai fazer tudo por nós. E então eu incentivei isso, portanto o tema era semear para colher amanhã. Hoje quero falar sobre uma outra dimensão, que é a dimensão de contar com Deus, confiar em Deus para que estejamos guardados e protegidos ao longo do ano. Porque há coisas que não estão totalmente ao nosso alcance. Há coisas a um nível em que precisamos realmente de confiar no Senhor e convidar o Senhor e esperar que o Senhor vai guardar as nossas vidas e proteger as nossas vidas ao longo do ano. Quem é que não quer proteção? Eu quero. Todos nós queremos proteção dos perigos que podem surgir à nossa frente, porque nós não conhecemos o futuro, nós não sabemos que perigos é que haverá neste ano, ao longo deste ano, o que é que vamos enfrentar de difícil, não sabemos. O Senhor sabe e Ele pode nos guardar e pode nos proteger. E é por isso que eu escolhi este salmo aqui. Ele diz assim: levantarei os meus olhos para os montes, de onde vem o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Não deixará vacilar o teu pé, aquele que te guarda não vai pestanejar. Eis que não pestanejará, nem dormirá o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra à tua direita. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo o mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Amém. Fiquemos em oração. Senhor, esta é a tua palavra que tu inspiraste aos teus servos, Senhor, muitos anos antes de nós sequer existirmos. Por isso, ó Deus, eu peço que tu também a leves aos nossos corações da maneira apropriada, Senhor, porque a tua palavra não deve voltar vazia. Nós queremos ser impactados por ela, Senhor. Nós queremos ser transformados por ela. Então queremos, Senhor, neste sentido, depender de ti. Faz com que tudo à nossa volta, tudo em nós, dentro de nós, possa contribuir para que a tua palavra tenha impacto nas nossas vidas. Entrego-me a ti e entregamos-nos a ti, no nome de Jesus. Amém. Então, daqui a pouco vamos ler outra vez esta passagem e vou lê-la numa outra versão,
numa outra tradução, uma tradução mais recente, que é a Bíblia para Todos, que eu acho que muitos de nós conhecemos. É uma tradução muito boa, apesar de ser muito atual, usa uma linguagem muito atual. Ela é muito fiel aos textos mais próximos dos originais. Então daqui a pouco vamos voltar a ler esta passagem. O que eu queria começar por dizer em relação a este texto, em primeiro lugar, é que este texto faz parte de um conjunto de salmos que se chamam salmos de peregrinação. Por que é que são salmos de peregrinação? Salmos, como sabem, são poesia, são cânticos, por vezes são cânticos, não é? Mas na essência são poesia, são textos poéticos. Os salmos de peregrinação em particular eram cânticos que os israelitas, muitos séculos antes de nós sequer vivermos, utilizavam quando eles iam a Jerusalém para adorar, em peregrinação, para orar, para adorar, para buscar a face do Senhor. Então, enquanto eles caminhavam em peregrinação, enquanto eles se dirigiam em peregrinação para Jerusalém, eles iam subindo degraus, porque Jerusalém, a cidade de Jerusalém, está localizada num monte, num planalto, não é? A cerca de 800 metros acima do nível do mar. Então eles tinham que subir alguns degraus. E enquanto eles subiam os degraus, em ato de fé e de procissão, eles iam cantando alguns salmos para afirmar a sua fé, para afirmar a sua confiança, para afirmar a sua dependência do Senhor. Nós em Portugal temos algo parecido. Quando as pessoas, por exemplo, fazem peregrinação para Fátima, não é? Muitas delas, durante o caminho, elas vão em oração, vão em devoção, não é? E neste caso, eles iam para a Cidade Santa porque eles criam, e era assim que estava indicado pela lei, pela palavra de Deus, que em Jerusalém era o lugar onde Deus tinha colocado a sua presença física. Deus estava lá no templo. Era aquele lugar. A adoração tinha que ser naquele lugar. A buscar a Deus tinha que ser naquele lugar. Era um lugar santo e consagrado. Então vinham pessoas de muitos lugares para fazer peregrinação em Jerusalém, para ir de encontro ao Senhor. Nós hoje, no século XXI, depois do que Jesus fez, quando derramou o seu sangue por nós, nós temos o privilégio de não precisar de ir a Jerusalém. Nós temos o privilégio de não precisar de ir à Cidade Santa para nos encontrarmos com Deus. Aliás, nós temos o privilégio de não precisar de ir a nenhum lugar santo para nos encontrarmos com Deus. Porque Jesus, ao derramar o seu sangue por nós, deu-nos acesso ao Pai. Hebreus 10 diz que pelo seu sangue o véu que nos separava dele foi rasgado. E nós, todos nós que confiamos em Jesus, nós podemos ir ao lugar mais santo, que é a presença de Deus, sem precisarmos de nenhuma intermediação. Este é o grande privilégio que nós temos hoje. Então, eles olhavam para o monte com esta expectativa. E por isso os montes são mencionados aqui. Há diferentes propostas em relação aos montes. Algumas pessoas dizem que montes simbolizam dificuldades, simbolizam problemas, que montes podem simbolizar também o lugar onde os ídolos eram colocados e assim por diante. Mas eu acho que o mais provável é que os montes realmente se refiram ao lugar santo. Porque isso está mais ligado com o contexto cultural e tradicional do povo e está tem mais coerência com o contexto dos salmos. Os salmos, em geral, falam do monte referindo-se a Sião, ao lugar santo, ao lugar onde Deus fazia a sua habitação. Então, elevo os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Por que falar de socorro? Vamos refletir um pouco sobre esta expressão. De onde virá o meu socorro? Por que falar do socorro? O socorro só é relevante para quem se encontra em aflição, ou quem pode estar em alguma aflição, não é? Só que orgulho muitas vezes faz com que nós confiemos em demasia nas nossas próprias capacidades e recursos
E o orgulho pode fazer com que nós sintamos que nós não necessitamos de Deus no nosso dia a dia. Só pode expressar esta frase, esta expressão de socorro, quem sabe, sente e sabe que precisa de Deus. Quem tem orgulho e acha que não precisa de Deus não pode expressar isso, não é? Mas a vida sempre nos prova, a vida sempre, apesar do nosso orgulho que às vezes há nos nossos corações, a vida sempre nos prova que somos limitados. E muitas vezes a nossa mente realiza, através das circunstâncias à nossa volta, que os nossos recursos terrenos, as nossas capacidades, as nossas possibilidades não são suficientes para aquilo que nós precisamos. Muitas vezes chegamos a esta realização, que aquilo que temos, que aquilo que possuímos, que aquilo que somos, é simplesmente limitado para aquilo que realmente precisamos. E esses momentos muitas vezes nos levam novamente a olhar para cima, a olhar para Deus, a lembrar-nos do facto de que precisamos de Deus e de que sem Ele nós não somos nada. Vivi uma cena marcante quando era ainda criança, antes de vir a Portugal. Nós fizemos uma viagem da República Democrática do Congo, onde eu nasci, para Angola, a partir do norte de Angola. E fizemos aquela viagem numa estrada, num caminho que naquela altura, agora não sei, os nomes mudam com o tempo, mas naquela altura se chamava o Caminho de Lufo. E era conhecido como um caminho muito perigoso, onde frequentemente havia acidentes fatais. Porque as estradas não tinham asfalto, as estradas, portanto, não eram boas. Passava-se muito por caminhos montanhosos, os caminhões, os carros que passavam por aqueles caminhos tinham que fazer assim as estradas, portanto, trilhar por estradas muito montanhosas, com muitos zigue-zagues, e de facto havia muitos acidentes. Estavam registrados muitos acidentes fatais com mortes naquelas estradas, naquela estrada que nós utilizamos naquele dia, no Caminho de Lufo. E outra adição de perigo naqueles dias é que o nosso motorista que nos levou, ele estava embriagado. Ele estava bêbado, para utilizar uma palavra que todos nós conhecemos bem. Ele estava bêbado. Então a travessia do Lufo, da estrada do Lufo, do caminho do Lufo, foi extremamente perigosa. E nós íamos num caminhão, destes caminhões que levam mercadoria, mas sem cobertura, e éramos tantos, porque a ânsia de muita gente de entrar para Angola naquele tempo, a partir do norte, era tanta que realmente havia muita gente. E éramos tantos que nós estávamos apertados dentro daquele caminhão. E transpirávamos, e o caminhão fazia zigue-zagues, e às vezes parecia que ia realmente virar, e parecia que íamos cair de uma ravina. Foi um caminho extremamente perigoso. Só que esse caminhão, durante aquela semana, foi uma semana de viagem com paragens, quase uma semana, com algumas paragens para dormir, às vezes ao relento. Dormíamos ao relento, às vezes, depois continuávamos a viagem. Aquele caminhão transformou-se quase que numa igreja e num espaço de culto. Lembro-me perfeitamente. A travessia, a viagem em si, parecia realmente uma celebração de um culto. Porque eu tenho esta memória bem viva hoje. Toda a gente no caminhão. E eu não sei se todos eram crentes, se não eram crentes. Obviamente que não sei, porque nós só nos conhecíamos a nossa família. O resto das pessoas nós não conhecíamos. Muita gente no caminhão a cantar louvores ao Senhor. A adorar o nome de Deus. A pedir socorro e proteção ao Senhor, a Deus. E eu posso concluir que isso foi causado pelo medo. O medo de morrer fez com que toda a gente naquele caminhão, independentemente do seu background, do seu passado, se eram crentes ou não crentes, toda a gente no seu caminhão, naquele caminhão olhou para cima e começou a pedir socorro a Deus. Ou seja, as circunstâncias da vida
As situações que nós passamos, muitas vezes nos lembram claramente que mesmo que sejamos pessoas com muitos recursos, com muitas capacidades, com muita coisa, há situações que evidenciam claramente que nós somos limitados e que nós precisamos de Deus e que nós precisamos de lembrar-nos de Deus, de pensar em Deus, de procurar a Deus, de confiar em Deus e pedir o seu auxílio para nos auxiliar. Isto porque muitas vezes no nosso dia a dia, ao viver o dia a dia, nós às vezes esquecemos de Deus, não nos lembramos de Deus. Vivemos às vezes o nosso dia a dia como se não precisássemos dele, como se ele não fizesse parte da nossa vida. E enfrentamos perigos, muitas vezes, na nossa vida, sem a consciência de Deus, sem a consciência de que precisamos de Deus, sem a consciência de que precisamos e podemos apelar a Deus, confiar na sua proteção, pedir a sua proteção, pedir o seu livramento. Vivemos muitas vezes de forma tão automática que esquecemos estas coisas. E este salmo nos lembra que temos um Deus grandioso. Este salmo nos lembra que temos um Deus que criou os céus e a terra e Ele é o nosso principal protetor. Amém? Ele é o nosso principal protetor. E neste tempo em que os salmistas escreviam estes salmos, é muito relevante, porque já temos dito aqui muitas vezes que naquela época quase todas as pessoas tinham o seu Deus. Tinham um ídolo qualquer a quem adoravam. Tinham um Deus qualquer em quem confiavam para a sua proteção. Tinham um Deus qualquer em quem eles confiavam para protegê-los da morte. Tinham um Deus qualquer em quem eles confiavam para protegê-los das doenças. Tinham um Deus qualquer em quem eles confiavam para proteger as suas famílias de qualquer fatalidade, de qualquer coisa difícil e complicada. Um Deus para afastar o mal, um Deus para afastar, para trazer proteção sobre a economia, inclusive sobre a colheita e assim por diante. Mas o salmista faz aqui uma afirmação, que é uma afirmação de distinção. É uma afirmação de distinção, porque quando ele diz, o meu socorro vem do Senhor, ele está a identificar a pessoa de quem vem o socorro dele. E ele diz, o Senhor que fez os céus e a terra. É uma frase de distinção. Ou seja, não é o Deus Baal, não é Astarote, não é a deusa Diana, não é Deus disto, não é Deus daquilo. Não é uma pessoa, não é um político, uma figura política, não é uma pessoa de influência. É o Deus que fez os céus e a terra. Aquele que criou o cosmos, as galáxias todas e tudo o que existe nelas, Ele é que garante a minha proteção. Uau! Já viram o que é? Porque mesmo nesta época, a necessidade, a ideia da necessidade de proteção era muito grande. E os povos estavam habituados, sobretudo os reis, estavam habituados a andar com guardas, com segurança à sua volta, para serem protegidos dos perigos. Nós temos o privilégio, nós os que confiamos em Deus, nós que colocamos a nossa fé em Deus, temos o privilégio de ter aquele que criou os céus inteiros para nos proteger, para guardar as nossas vidas. E então tudo o que vem a seguir, no fundo, é uma descrição de como esta pessoa nos guarda e do nível de segurança que esta pessoa pode oferecer. Porque alguém poderá perguntar, mas qual é o nível de segurança que eu posso ter? Que essa pessoa me pode dar, esse Deus me pode dar? Como é que este Deus é? O que é que garante que esse Deus realmente tem capacidade para me guardar e para me proteger? Porque se estivessem num debate naquela época com um cananeu, por exemplo, era preciso provar ao cananeu que o teu Deus tem capacidade, possibilidade de te dar mais proteção do que os deuses deles. É preciso provar. Então o salmista vai aqui descrever o tipo de proteção que este Deus pode oferecer. Mas, atenção, eu quero fazer aqui uma chamada de atenção antes de entrarmos nesta parte. O texto não está a dizer que nós nunca
vamos sofrer nenhuma dor, nenhuma dificuldade nas nossas vidas. Nós às vezes nos desapontamos com Deus, porque nós criamos expectativas erradas em relação a Deus. Nós esperamos coisas que Deus nunca prometeu que ia dar, muitas vezes. Que as Escrituras não dizem, mas que por uma interpretação errada da nossa parte, por vezes nós colocamos esta confiança em alguma coisa que depois não se concretiza e depois nos desapontamos com Deus. E acusamos Deus de ser infiel. E acusamos Deus de não ser fiel com a sua palavra e com as suas promessas. Portanto, o texto não está a dizer que quem tem Deus, quem tem Yahweh, o Deus de Israel, nunca na vida vai experimentar algum tipo de dissabor, alguma dificuldade, algum problema ou algum mal, que esta pessoa não vai ficar doente nunca, que esta pessoa nunca vai passar por um problema trágico, que esta pessoa não vai passar por uma necessidade financeira, que esta pessoa... O texto não diz isso. O texto não diz isso. E nos tempos que nós estamos a viver, em que a teologia da prosperidade está mergulhada, está imersa na igreja, por vezes querem nos dar a entender isto, que por teres Deus, não vais passar por uma destas coisas. Que é estranho se estiveres a passar por estas coisas, sendo tu uma pessoa que acredita e confia no Senhor. O texto não diz isso. Primeiro, o texto é uma poesia, é um texto poético. Os textos poéticos, e todos nós estamos habituados a isso, estudamos isso na escola desde a infância, eles usam estilos linguísticos, figuras agora a frase me escapou. Usam figuras de estilo, muitas vezes, para querer afirmar de forma enfática uma determinada verdade. Então eles não devem ser olhados assim à risca, com uma interpretação literal. Porque eles querem transmitir uma mensagem, mas usam uma figura de estilo que pode muitas vezes, ou uma linguagem que pode muitas vezes nos confundir. Então o que é que a passagem diz? Ela diz, Ele, o Senhor, aquele que fez os céus e a terra, no versículo 3, Ele não te deixará vacilar. Ele não te deixará cair. Isto significa, mais uma vez, que nunca vamos ter nenhuma dificuldade? Não. Mas isso mostra a presença de Deus e a intenção de Deus de guardar as nossas vidas. O que é que significa cair? Ele não te deixará cair. O que é que significa para ti hoje, no século XXI? Significa que Ele não te vai deixar cair em alguma armadilha. Significa que Ele não te vai deixar cair nas mãos dos teus inimigos. Significa que Ele não te vai deixar cair numa aflição qualquer. Significa que Ele não te vai deixar cair em alguma imoralidade, em alguma falha moral. Significa que Ele não te vai deixar, como aconteceu com Adão e Eva, deixar ser enganado por Satanás, por alguma mensagem, alguma sedução de Satanás na tua vida? O que é que isto significa para ti? O que é cair para ti? Quais são os perigos que a tua vida pode encontrar? Quais são as dificuldades que a tua vida pode encontrar neste ano de 2024? Todos estes elementos que eu mencionei aqui, tudo isto são perigos que nós podemos enfrentar. E nós podemos confiar que Deus tem a vontade, que Deus está disponível e está presente para nos guardar e proteger destas coisas. É isto que este salmo está a dizer. No fundo, é um salmo de confiança. Nós podemos confiar que Deus tem o poder, tem as capacidades, tem o amor, está disponível e tem a intenção de nos guardar de todo o mal. Ok? A regra de Deus é essa. A regra de Deus é proteger-nos, é guardar aqueles que são o seu povo, que constituem o seu povo. Mas Deus, por vezes, também, exceção à regra, por vezes Deus pode permitir que determinadas coisas aconteçam nas nossas vidas. E a Bíblia nos lembra que quando Deus permite estas coisas, Ele as permite para o nosso bem. Então, o mal, aquilo que nós chamamos de mal, pode, na verdade, muitas vezes ser um instrumento nas mãos de Deus para nos aperfeiçoar. Tenhamos isto em conta. Tenhamos estes dois elementos em conta. Também o texto diz, aquele que te protege está sempre alerta. Aquele que protege Israel não dorme. Isto está relacionado com os atributos de Deus.
com o caráter de Deus, com quem Ele é. Sendo Ele quem Ele é, Ele nunca se vai distrair com nada. Porque Deus não pode ser apanhado de surpresa por nada. Nunca alguma coisa, alguma circunstância pode pegar Deus desprevenido. Este é o Deus que nós temos. Nenhum outro protetor pode fazer esta garantia. Mesmo os presidentes das maiores potências que andam com os melhores seguranças, não é? Pensem no presidente dos Estados Unidos, a equipa de serviços secretos que o protege e que o guarda. Não pode dar-se a este luxo, não consegue dar-se a este luxo de dizer que tem à sua volta pessoas que nunca dormem, que nunca pestanejam. Eles dormem, pestanejam. Tanto é assim que houve presidentes ao longo da história que foram baleados, não é? Porque a segurança falhou. O que o texto está a dizer aqui em relação a Deus é realmente que, de acordo com os seus atributos e com quem Ele é, Deus não pode dormir, não se pode distrair. Deus vê todas as coisas antes que elas aconteçam, antes que elas cheguem a nós. O Senhor te protege, versículo 5, e está ao teu lado como uma sombra para te guardar. A presença dele é tão permanente e é tão inequívoca que é quase como uma sombra. Porque a nossa sombra nunca nos larga, não é? Onde quer que nós vamos, ela está conosco. A presença de Deus é quase como uma sombra. O sol não te fará mal durante o dia, nem de noite a lua te incomodará. Sol e lua representam aqui ciclos da vida. E cada ciclo tem os seus próprios perigos, traz os seus próprios perigos. Há uma grande variedade, uma grande diversidade de perigos que podem chegar à nossa vida. E nós vamos identificar, não é? Acho que isto também nos é familiar, que a noite tem o seu tipo de perigos e o dia também tem o seu tipo de perigos. O que ele está a dizer aqui é que o Senhor vai te proteger dos perigos, independentemente do ciclo, independentemente da diversidade e da variedade de perigos que possam aparecer à tua volta. O Senhor protege-te de todo o mal, tudo aquilo que for mal para a tua vida, Deus te protege destas coisas. Ele protege a tua vida. O Senhor te protege quando sais e quando voltas, e o Senhor fala-á para sempre. O Senhor protege a saída e o Senhor protege o regresso. Isto também compreende todos os movimentos da nossa vida. Todos os movimentos que nós podemos realmente ter, viver, passar na nossa vida. O Senhor está a proteger-nos. Naquele caso, daquele exemplo que eu vos contei, aquela viagem de facto podia ter corrido muito mal. E nós podíamos ser um daqueles exemplos em que realmente o caminhão passou por um acidente, virou e as pessoas morreram. Mas naquele tempo, naquela altura, o Senhor guardou a nossa entrada e o Senhor guardou a nossa saída. Nós fomos protegidos pela presença de Deus. Então Deus é um protetor, Deus protege o seu povo, Deus é um protetor que não falha por causa dos seus atributos e por causa da sua fidelidade. Deus não vai falhar em proteger as nossas vidas. Lembram-se do que aconteceu quando o povo de Israel estava no Egito e quando Deus decidiu castigar os egípcios? E lembram-se do que aconteceu? Deus lançou pragas, conhecidas como as 10 pragas, não é? Sobre os egípcios, e o povo de Israel vivia no Egito também. E as pragas que foram lançadas atingiram todos os egípcios, todas as famílias dos egípcios, inclusive os seus animais, mas os israelitas que viveram ou que viviam em Gozém foram protegidos das pragas. As pragas não os atingiram. Mesmo a última e a mais fatal de todas as pragas, que foi a visita do anjo da morte, quando a morte assolou todo o Egito e todos os primogênitos do Egito foram mortos. Deus deu instruções ao seu povo que deveria colocar o sangue do cordeiro nas ombreiras das portas, para que quando o anjo da morte passasse, não atingisse aquela casa e aquela família. Então todos os egípcios, todos,
desde aqueles que tinham algum lugar de proeminência, desde os mais pobres, até os próprios animais dos egípcios, todos eles, o seu primogênito morreu. Mas o primogênito dos israelitas não morreu. As famílias dos israelitas foram protegidas. Deus tem esta capacidade de nos guardar e de nos proteger e de guardar todas as dimensões da nossa vida. Então a pergunta é: de que perigos é que Deus nos pode proteger? De todos. Quando é que Deus nos pode proteger? Sempre. Qual é a força que Deus tem para nos proteger? Todo o poder. Deus tem um poder infinito para nos guardar. Deus não precisa de um tempo especial para nos guardar. Ele vai nos guardar em qualquer altura. E não há uma variedade de perigos dos quais Deus não tem capacidade de nos proteger. Os perigos financeiros, perigos espirituais para a nossa alma, os perigos de doenças, os perigos de uma ruptura familiar, os perigos disto e daquilo. Deus tem poder para nos proteger de qualquer tipo de perigo, para nos guardar de qualquer tipo de perigo. E isto é importante nós trazermos para o nosso dia a dia, na nossa caminhada com Deus, todos os dias ao longo deste ano. Lembrar-nos que há muita coisa que eventualmente nos pode dar alguma segurança e alguma proteção. Mas que nenhuma destas coisas é suficiente para nos dar o tipo de proteção que só Deus pode fazer. Nenhuma delas é suficiente para nos dar este tipo de proteção. Quero deixar aqui, como sempre, 3 aplicações, 3 recomendações práticas para a nossa vida perante este texto que nós acabamos de ler aqui. Primeira aplicação tem a ver com confiança. Em vez de confiar em ti, ou numa situação, ou em alguém, estou a falar de confiança plena, ou confiança total, confiança absoluta, lembra-te de confiar somente em Deus em 2024. Deus que fez os céus e a terra é o único que pode te dar o tipo de proteção, de resguardo que realmente tu procuras. A confiança é uma escolha diária. A confiança não é um pensamento abstrato. Às vezes nós temos esta atitude de pensar na confiança como um sentimento, não é? Como uma emoção, como um pensamento, não é? O ano está a começar, o ano de 2024 está a começar, eu tenho fé, escolho ter fé em Deus para o resto do ano. E acreditamos que este pensamento positivo em relação à fé em Deus, que nós temos no início do ano, vai garantir que realmente confiamos no Senhor o ano todo, não é? Mas não, eu quero enfatizar isto. A confiança é uma escolha diária. A fé é uma escolha diária que nós vamos ter que fazer nas mais diversas circunstâncias da nossa vida. A fé aplica-se hoje nas situações de hoje. É assim que se vive a fé, não é? Alguns exemplos. Eu tenho um projeto em mente, alguma coisa que eu quero desenvolver para a minha vida, para a minha família, para a minha igreja. Eu posso simplesmente ignorar por completo a necessidade de confiar em Deus e confiar nas minhas próprias capacidades e dizer, eu tenho a sabedoria, o conhecimento, porque eu fiz a formação tal, um dia tal, então tenho as competências técnicas necessárias. Pois posso dizer também, tenho as pessoas que eu preciso, tenho a equipa que eu preciso. Tenho a equipa que eu preciso para concretizar esse objetivo. E então posso ficar suficientemente seguro nestas coisas que eu tenho e acreditar que isto é tudo. Esquecer completamente Deus. Viver como se Ele nem existisse. Ou posso fazer o seguinte, que é diferente. Ou posso dizer para mim mesmo, é verdade, eu tenho uma equipa
para atingir os meus objetivos. É verdade, eu tenho competências que eu adquiri, tenho competências técnicas, tenho conhecimento. É verdade. Mas nada disso oferece alguma garantia absoluta. E Deus é poderoso para guardar. Só Deus é poderoso para guardar e abençoar realmente aquilo que eu quero fazer. Só Deus é poderoso para assegurar que aquilo que eu quero fazer, pretendo fazer, tem sucesso e tem um sucesso que o honra e que o glorifica. É importante ter isso em mente. Só Deus pode garantir. Então, eu preciso de colocar esta fé em prática, preciso de orar e dizer: Senhor, aqui está o projeto que eu tenho, aqui está o objetivo que eu tenho, Senhor. Eu coloco nas tuas mãos. Tu és poderoso para o guardar. Tu és poderoso para o abençoar. Tu és poderoso, inclusive, para o alterar, se for necessário. Tu és poderoso para o anular, se for necessário. Se achares que é melhor para o meu bem, que é melhor anular este projeto. Eu coloco à tua disposição. Então é uma atitude diferente. Em segundo lugar, coloca regularmente, está relacionado com o que eu já disse, coloca regularmente tudo o que te pertence debaixo da cobertura de Deus, pela oração. Deus conhece os perigos invisíveis e imprevistos que tu não conheces. Então cobre a tua família com a proteção divina. Cobre a tua igreja com a proteção divina. Cobre regularmente os teus irmãos na fé com a proteção divina. Cobre os teus líderes da igreja com a proteção divina. Irmãos, eu digo a vocês, eu preciso que vocês orem regularmente por mim. Orem durante o ano de 2024, orem regularmente por mim. Porque eu estou em perigo. Eu estou em perigo. Porque eu sei que, como cristão, como seguidor de Jesus, há perigos invisíveis à minha volta. Eu sei que temos um inimigo que detesta o que eu estou a fazer, que detesta a minha determinação em seguir a Jesus, em amar a Jesus, a minha determinação de estar aqui convosco, de orientar, de guiar, de dar liderança. Ele detesta isso. Ele quer me destruir. Eu sei que ele quer me destruir e quer infiltrar-se de várias formas, seja na minha família, seja na minha integridade moral, seja nos meus recursos financeiros, seja o que for. Ele quer infiltrar-se de alguma coisa para me destruir. E eu fiz uma formação teológica para me preparar para ser pastor. Aprendi muito com outros servos de Deus. Tenho alguns dons que Deus me deu. Mas eu não posso descansar e confiar nos meus dons. Eu não posso confiar nas minhas capacidades. Eu não posso confiar nas minhas qualidades. Eu preciso que vocês orem o ano todo, noite e dia, por mim. Porque se vocês não me guardarem com as vossas orações, se vocês não me protegerem com as vossas orações, eu posso falhar. Eu posso cair. Eu posso desapontar-vos. Estão a ver? Porque só o Senhor pode me guardar. Nem eu posso me guardar com a mesma eficácia com que o Senhor me pode guardar. Então, coloquem tudo o que é vosso, debaixo da cobertura da proteção do Senhor. Isso mostra confiança, mostra humildade e mostra que Deus é a fonte da vossa segurança. Coloquem a família, orem pelas vossas famílias. Olhem, eu estou totalmente convencido de uma coisa há muito tempo. E já conversei sobre isso com muita gente que está de acordo comigo. A família, tal qual nós a conhecemos, a família nuclear, saudável, constituída por um homem e uma mulher, casados, comprometidos para ser fiéis um ao outro, com filhos que eles querem amar, guardar, proteger, os dois juntos, permanecendo a família junta e assim por diante. Esta família está em risco no nosso século.
está em risco. E não interessa se é uma família religiosa, se é uma família que vai à igreja. Olhem, sabem que hoje a taxa de divórcios, isto é a estatística dos Estados Unidos, mas eu acho que pode ser muito parecido com a Europa. A taxa de divórcios nos Estados Unidos é tão grande na igreja evangélica como é no mundo secular. A taxa de divórcios dentro da igreja evangélica está quase igual à taxa de divórcios de pessoas que não frequentam uma igreja. Às vezes vou pôr data aqui o nosso site de estatística em Portugal e vou consultar coisas sobre a família. Tudo o que é mau está somente a aumentar. Nada está a diminuir. Famílias monoparentais a aumentar. Violência doméstica a aumentar. Divórcios, isso então nem se fala. Se compararmos o número de divórcios nos anos 60 com agora, está muito superior. Muito superior. Problemas de delinquência relacionados com problemas familiares, sempre a aumentar. A família está em risco. Mas nós achamos, a nossa sociedade acha que sabe como uma família deve ser. Temos mais psicólogos hoje em dia, mais psicólogos que estudam a família do que alguma vez nós tivemos no passado. Temos mais terapeutas de casamento do que alguma vez nós tivemos nos nossos dias. Mas a tendência, o gráfico, continua a subir. Por quê? O homem acha-se capaz. Ele diz, eu sei, eu consigo, eu posso, eu não preciso de Deus para nada. Não se coloca debaixo da cobertura do Senhor. E as consequências vêm depois. Coloquem a família debaixo da proteção do Senhor. Finalmente, não te retires da proteção divina com as tuas escolhas. Não faças deliberadamente, prestem atenção a esta frase que é importante, não faças deliberadamente o que o Senhor te proíbe para o teu bem. E não deixes de fazer deliberadamente o que o Senhor te pede para fazer para o teu bem. Que é o que eu quero dizer com isto? A proteção divina, ela pode ser dada numa circunstância em que Deus age para nos livrar de algum perigo. Mas a proteção divina também nos é dada através de uma proteção permanente que Deus já disponibilizou para todos nós. Deus estabeleceu princípios para que esses princípios possam resguardar a nossa vida, guardar-nos e preservar a nossa vida e preservar a nossa felicidade e o nosso bem-estar. Eles estão aí, à nossa disposição. Estão revelados nas Escrituras. Nós podemos, com as nossas escolhas, arruinar aquilo que Deus já dispôs à nossa disposição para nos guardar. Nós podemos arruinar através das nossas escolhas. Por isso, muitas vezes vamos viver coisas difíceis. Eu espero que não. Mas a tendência humana é esta. Vamos viver coisas difíceis e complicadas nas nossas vidas. E olhamos diretamente para cima e dizemos, Senhor, a tua proteção falhou. Não, a proteção do Senhor não falhou. Ele preparou as condições para tu estares protegido. Mas tu, com as tuas escolhas, saíste debaixo do guarda-chuva de Deus. Saíste debaixo do guarda-chuva de Deus e estás a molhar-te. Tu escolheste sair debaixo do guarda-chuva de Deus. Por isso é importante ler as Escrituras, a Bíblia, porque a Bíblia tem tudo o que precisamos de saber para a nossa felicidade e para o nosso bem-estar. Está na Bíblia. A Bíblia tem tudo. A Bíblia tem tudo sobre finanças, os princípios que nós precisamos para ter finanças saudáveis, para não sermos assaltados por problemas de finanças, problemas graves. A Bíblia tem princípios que, aplicados, podem resguardar até a nossa própria saúde emocional e, consequentemente, a saúde física também. A Bíblia tem instruções sobre como lidar com as preocupações da vida. A Bíblia tem instruções sobre como lidar com as ansiedades na vida. Quantos de nós as praticamos? Muitos de nós não as conhecemos e não as praticamos.
e entramos em depressões muitas vezes. Por não as conhecermos, ou por as conhecermos e as ignorarmos, não as praticarmos. A Bíblia tem instruções sobre como podemos ter relacionamentos bons e saudáveis. A Bíblia tem instruções sobre tudo que vocês possam imaginar. Tudo. E até como ser uma família feliz. A Bíblia tem instruções sobre isso. Mas nós não as conhecemos porque não lemos a Bíblia, ou conhecemos, mas escolhemos ignorá-las no nosso dia a dia. E então nós entramos em situações de muito sofrimento e de grande complicação. A minha oração é que Deus nos vai dar fome e sede da sua palavra, para que neste ano de 2024, regularmente, nos possamos livrar do nosso orgulho humano. Dizer, eu sei, já entendo, já percebo, já sei, já aprendi. E sabem que este pensamento é mais perigoso para quem já é religioso há algum tempo. Porque eu estou no Evangelho há 20 anos. Que? João 3,16. Já conhece isso do cor. O que é isto? Descansa no Senhor e entrega-lhe o teu caminho. Já conhece os princípios do cor. E nós não voltamos a Deus. Não voltamos à palavra de Deus. Não voltamos a buscar a sabedoria da parte do Senhor, que se encontra na sua palavra. Então, que Deus nos ajude regularmente a voltar à palavra dele, a aprender sobre a sua... Nós estamos à procura, muitas vezes, qual é a vontade de Deus para a minha vida? O que é que Deus quer para a minha vida? Meu caro irmão e minha cara irmã, a vontade de Deus está revelada na sua palavra. Porque estás ansioso à procura de uma vontade que Deus vai revelar de forma mágica. Ela está na palavra. Vai à palavra e encontrarás a vontade de Deus. E assim resguardarás a tua vida e a tua família. Não é? Deus já preparou as condições para nós vivermos protegidos. Então lembrem-se desses 3 princípios e que Deus nos ajude a aplicar isso nas nossas próprias vidas. Fiquemos em oração.